Fala galera, eu sou Luiz Felipe Ramos e esse é mais um Arquivo High Speed. No programa de hoje, irei falar sobre uma importantíssima figura do automobilismo brasileiro que infelizmente nos deixou, mas está agora ao lado de grandes figuras desse maravilhoso mundo que é o automobilístico. Estou falando dele, Anísio Campos, mais conhecido como o Homem Carro. Então não se esqueça, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as notificações do canal e assim ficar sempre atualizado. Roda a vinheta! Anísio Campos. José Anísio Barbosa Campos, ou simplesmente Anísio Campos, nasceu em 6 de março de 1933, em São Paulo, e, desde então, seu destino já estava predestinado. Filho do meio do Dr. Paulo Barbosa de Campos Filho e de Maria Quinta Moraes Barbosa de Campos, Anísio cresceu na região dos Jardins, entre as ruas Adoc Lobo e Bela Sintra, mas devido ao fato de ter estudado em um dos mais tradicionais colégios de São Paulo, o Arquidiocesano, a família acabou mudando-se, por conta do filho e do desejo de sua mãe, para o bairro de Vila Mariana, poupando assim os filhos da maratona de transporte com os bondes que subiam e desciam a Rua Augusta até a Avenida Paulista e que iam do bairro do Paraíso até a frente do colégio. A infância rica em experiências foi algo que o marcou profundamente, que sempre lembrou com muito carinho da figura do avô paterno, Anísio Ferreira de Moraes, de quem provavelmente herdou parte de sua veia criativa. Anísio foi terminando ginasial, lembrando que era assim como eram chamados os 4 últimos anos do que é chamado hoje de ensino fundamental, e começou a viver um dilema: clássico ou científico? Para os mais novos que não sabem o que é isso, inclusive eu que tenho apenas 21 anos, o antigo segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio, tinha subdivisões. O clássico era mais voltado para as ciências humanas, o caminho para se preparar para a faculdade de Direito, por exemplo. O científico era voltado para as áreas técnicas, como o curso de arquitetura, num tempo em que a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, dividido entre seguir o caminho da família, Anísio costumava ir ao fórum acompanhar julgamentos e explanações de advogados, e o desejo de projetar carros, pintar, esculpir e inserir-se no mundo da criação artística, Anísio acabou por não seguir nenhum dos dois caminhos. Aos 21 anos, já independente e vivendo de sua arte. Contudo, ainda havia o sonho de criar carros. O paulista, antes mesmo de partir para o ofício que lhe tornou famoso, fora piloto nas décadas de 50 e 60, tendo sido figura ativa na época de ouro do automobilismo brasileiro, dividindo curvas e ultrapassagens ao lado de figuras míticas, como José Carlos Patti, Wilson e Emerson Fittipaldi, Bird Clemente, Francisco Lameirão, Luiz Pereira Bueno, entre outros. Além de piloto, Anísio também foi chefe de equipe da Escuderia Z, ou simplesmente Equipe Hollywood, que foi uma das maiores equipes do automobilismo brasileiro. A segunda, uma vez que, como eu falei no vídeo sobre Le Mans, a primeira foi a equipe Willys. Na segunda metade da década de 50, o governo de Juscelino Kubitschek, o JK, trouxe para o Brasil a indústria automotiva, com diversas montadoras se instalando no estado de São Paulo, a exemplo da Volkswagen, que se instalou no bairro do Ipiranga. Foi neste período que Anísio Campos enveredou também pelos caminhos da velocidade. Em 58, disputou uma prova de subida de montanha ao volante de um pequeno Simca, entre Cubatão e Paranapiacaba, finalizando em segundo lugar. Ele também cometeu o absurdo, mas que só os apaixonados por velocidade cometem e entendem, de vender o seu carro, um Jaguar,
para comprar um mais adequado às competições. Foi neste período que surgiu o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística Brasileira, que tinha por objetivo criar meios para a instalação e sustentação das montadoras no país. Era uma oportunidade de ouro para a criação de um sistema de produção industrial e de um mercado de comércio que geraria milhões de empregos, e também o de projetista. Na década de 60, a indústria automobilística estava em plena formação. Grandes e pequenas fábricas começaram a se instalar e produzir os primeiros veículos nacionais. A partir da experiência como piloto, surgiu o primeiro projeto, o Carcará. Feito em parceria com outra figura lendária do automobilismo brasileiro, Rino Malzone, o protótipo fora concebido com um único objetivo: bater o recorde brasileiro de velocidade. E tal feito foi logrado na rodovia Rio-Santos em 1966. O carro atingiu a expressiva marca, para a época, claro, de 214 km por hora, tudo isso graças ao motor 1.1 de 104 cavalos. Depois disso, Anísio não parou mais. A partir daí, foram desenvolvidos carros mais comerciais. Ao todo, foram mais de 15 projetos, incluindo modelos icônicos como o pequeno Dacon 828. Porém, nenhum deles ficou mais famoso que o Puma GT, revelado no Salão do Automóvel também de 1966. Evolução do GT Malzone, versão de rua de um projeto bem sucedido nas pistas de corrida brasileiras, o Puma GT tinha belas linhas, nitidamente inspiradas na Ferrari 275 GT. Posteriormente, foi rebatizado como Puma DKV. O veículo teve pouco mais de 200 unidades produzidas antes de sair de linha precocemente em 67, após a compra da WEMAG, a então fabricante do esportivo, pela Volkswagen. Ainda em 1967, em parceria com a revista Quatro Rodas, Anísio projetou uma versão rigorosamente limitada do Puma GT. A então intitulada Puma GT4R foi sorteada entre os leitores da revista. Nas décadas seguintes, Campos assinou projetos para empresas especializadas em veículos fora de série. Vale lembrar que entre as décadas de 70 e 80, as importações estavam proibidas no Brasil. Então, os projetos para lá de criativos vinham com peças de carros já existentes no mercado, tais como o Pagnic, o próprio Dacon, a picape Topazio e as Scorpions, cabine e picape, que continham peças de carros como Brasília, Opala, Kombi, entre outros. Longe dos carros, Anísio também assinou projetos gráficos, logomarcas e até fachadas de estabelecimentos comerciais. Além de designer, também foi pintor, fotógrafo e artista plástico. Sua história foi contada em um documentário feito em 2014 por sua filha caçula, Raquel Valadares. Com 73 minutos de duração, o documentário mostra Anísio Campos reencontrando algumas de suas criações, tendo inclusive as levado para uma volta no Autódromo Velocitar. Lembrando que o próximo episódio da série Luz, Câmera, High Speed será exatamente este documentário. Em 2015, foi homenageado pela revista Auto Sport no prêmio Carro do Ano, tendo seu nome incluído no Hall da Fama, ao lado de figuras como Luc de Ferran e Mauro Salles. Anísio nos deixou em 15 de setembro de 2019, deixando órfãos em toda a comunidade automobilística brasileira. Todos nós, apaixonados por essa maravilhosa máquina, que é muito mais do que apenas 4 rodas e um motor, sentiremos sua falta. Porém, seu legado fica. Como mais do que apenas um visionário, alguém que, tal como João Augusto do Amaral Gurgel, sonhava com carro 100% brasileiro, mais do que um visionário ou artista, Anísio Campos foi um patriota. Do fundo do nosso coração, aqui do Portal High Speed, desejamos as mais profundas condolências e sentimentos à família de Anísio Campos. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então deixem aqui nos comentários suas críticas, sugestões e opiniões de matérias que vocês gostariam de ver no arquivo High Speed. Comente também se você gostaria de ver uma segunda parte deste arquivo High Speed, a qual contarei a história de Anísio Campos no automobilismo,
desde sua carreira, passando por chefe de equipe. Esse foi mais um Arquivo High Speed. Eu sou Luiz Felipe Ramos, aqui pelo portal High Speed. Tchau e até a próxima.